Olá, meu caro visitante das interwebs. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Eu sou o Miruf e por acaso você já ouviu falar em Animal Crossing? Sim, aquele mesmo sobre ser sequestrado para uma cidade estranha cheia de animais antropomórficos, ser obrigado a trabalhar para sobreviver e adquirir síndrome de Estocolmo. Que foi? Você achou que era um jogo sobre ir por vontade própria para um lugar isolado da sociedade, para fazer uma fazendinha, criar laços de amizades e relaxar? Tá maluco? Quem seria o louco de fazer um negócio desse? Mas então, você já jogou esse jogo cheio de bichinhos cabeçudos? Já jogou? Pois fique sabendo que eu nunca joguei, porque esse jogo é da Nintendo e eu e meus manos odiamos a Nintendo. E também porque é um jogo de fazendinha e, fazendinha? Pra mim jogo de fazendinha é só colheita feliz. Não, eu nunca passei nem perto de Stardew Valley. Mas enfim, em uma das minhas pesquisas atrás de animes furries na internet, não que eu seja furry, eu só tava atrás de conteúdo pra trazer pra vocês, já que vocês gostam de conteúdo furry, não eu, obviamente, eu acabo por descobrir que, olha só, temos um literal filme de Animal Crossing. E essa bagaça é oficial, não é de fã não, é aprovado pela Nintendo, lançado nos cinemas e tudo mais, sendo um filme lançado no Japão em 2006 e em 2007 lançado no resto do mundo. Isso segundo animalcrossing.fandom, porque no Wikipedia falou que ele só foi lançado no Japão mesmo e acabou. Mas a informação que ambos compartilham é de que o DVD só foi lançado no Japão mesmo. Ou seja, se não fosse nossa querida internet e seus métodos alternativos de compartilhar informação, nós jamais teríamos acesso a esse conteúdo de qualidade duvidosa. Posso ter baixado algum vírus no meu PC ou entrar nesse site muito do suspeito que era o único com anime legendado em PTBR? Talvez. Mas é a vida e não dá pra fazer um bolo sem antes plantar a farinha. Não, pera. Então vamos ao resumo desta pérola esquecida pela humanidade. O filme esquecido de Animal Crossing. O anime já começa legal, com a Ai, que sim, esse é o nome dela, Ai, Inteligência Artificial. Uma garotinha de 11 anos, sozinha num táxi sendo dirigido por uma criatura mitológica em um dia de chuva que não dá pra ver um palmo na frente, indo morar sozinha numa cidade no meio do nada. Essa guria tá sendo sequestrada e não sabe. Pra piorar, quando eles atravessam um túnel, a chuva e neblina magicamente desaparecem. E a cidade pra qual eles estão indo está localizada no literal final de um arco-íris. Tá de sacanagem. Mas então nos é apresentado o título do filme, Gekijouban Doubutsu no Mori, que significa basicamente Animal Crossing, o filme. Muito criativo. Daí mostra a Ai chegando na cidade. Ela conhece o prefeito, que é essa tartaruga que passa o filme inteiro tentando ser reconhecido como prefeito, e que o filme passa várias partes nessa tentativa de fazer piada com isso. Mas é só tentativa mesmo, que a graça passou longe. Nisso, a criança é mandada para pegar a chave da casa que ela vai ficar com o Tanuki, que é um tanuki muito do abusado, porque ela chega só pra pegar a chave da casa e o humilhante já coloca a guria pra trabalhar, falando que a melhor forma de conhecer a cidade é trabalhando. Onde, de novo, ela só tem 11 anos. O maluco tá colocando uma literal criança pra trabalhar de entregadora. Corrigindo, o maluco tá colocando uma criança pra trabalhar. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre o jogo e ao que parece esse filhote de rapariga é assim mesmo no jogo. Tu mal chega, é colocado pra trabalhar, surge uma dívida do nada que é a sua casa, e quando tu acha que vai terminar de pagar a casa, esse arrombadinho faz uma reforma sem nem pedir, e tu tem que trabalhar mais pra pagar essa criatura. Posso ter enganado, mas foi o que eu entendi. Então nos é mostrado um pouco da região, enquanto a Ai vai fazendo as entregas e conhecendo o pessoal da vila, onde eu só tenho uma coisa pra falar sobre as pessoas da cidade, que é, na moral, ou essa criança é super desenvolvida, ou todo mundo aqui tem 1000 metros de altura. Aí também é nesse momento que eu percebo que o nome de todos os personagens na legenda tá diferente do que é falado. Porque aqui ela claramente chamou a loba de Bianca e na legenda tá escrito Whitney. Qual a dificuldade de manter o nome original? Eu não sei. O que eu sei é que agora eu não sei se eu chamo os personagens pelo nome em japonês ou o que tá na legenda. Porque nem sempre minhas capacidades auditivas conseguem decifrar o nome desses filha da mãe. Acho que eu vou só falar um animal que eles são mesmo, que é mais fácil. Mas enfim, ela mal volta pra casa e no dia seguinte já tem trabalho de novo. Porque a vida de CLT na escala 6x0 não é fácil. Entrega vai, entrega vem. E depois de 15 minutos de filme, temos o nosso primeiro percalço na história. Porque enquanto ela fazia as entregas, aparece garoto ninja arrumadinho caçando insetos. E acaba derrubando a Ai no jardim de flores azuis desse mano aí. E é claro que quem sai como a culpada é a Ai. Daí me aparece essa toupeira putaça aí pra dar uma bronca nela por ter estragado o jardim. O que faz eu me perguntar como o cara ficou sabendo instantaneamente se ele estava debaixo da terra. Como? E só uma curiosidade, é que esse carinha se chama Reset. E eu sei, na verdade eu acho, que isso tem alguma coisa a ver com alguma piada dele resetar o seu save no jogo original. Por quê?
Eu não sabo. Mas aqui, depois dele dar a bronca nela, ele só diz onde encontrar o dono das flores pra ela entregar o pacote. Afinal, era isso que ela foi fazer ali. Ela é entregadora. Diferente do garoto ninja que pode sair brincando por aí, ela tem que trabalhar. Igualdade, meus amigos, igualdade. Ela vai no café onde ele tava, entrega o pacote pro Falcão, que eu acho que se chama Apollo, e pede desculpas pelo jardim. E o maluco não fala nada, só sai putaço do café, deixando a guria toda deprê ali, sem saber o que fazer pra se desculpar. Daí você me pergunta, isso vai pra algum lugar? Tem alguma consequência do que acabou de acontecer? Não. A resposta é não. O anime simplesmente esqueceu disso. E ele só vai retomar o assunto lá no finalzinho do filme, onde ela pergunta se ele ainda tá bravo com ela, e ele dá a entender que nunca ficou bravo e deu uma risadinha maléfica. Isso tudo foi só pra gastar tempo do desenho e tempo no roteiro desse vídeo. Continuando as entregas, ela está com dificuldades de subir esta ladeira com a bicicleta. Afinal, olha o tamanho dessa bagaça que ela tá carregando. Até numa reta deve ser difícil. Só que daí aparece a Sally, essa essa elefante, para ajudar ela a subir a ladeira. As duas começam uma história sobre ter que usar a força que você tem para ficar mais forte e alguma analogia com tortas de cereja, o que faz com que as duas se tornem amigas. Eu não entendi foi nada. Na sequência, finalmente nos é mostrado a Ai na casa dela, mandando uma carta pra mãe dela. O que só me faz pensar uma coisa. Essa criança tem mãe? Na moral, qual o problema das mães de animes que acham que tá tudo bem deixar uma criança de 10 anos ir desbravar o mundo sozinha para lidar com um bando de marmanjo mal intencionado e caçar animais silvestres usando animais silvestres para caçar ainda mais animais silvestres? No caso aqui, deixar uma criança de 11 anos sair de casa para morar sozinha e trabalhar para um Tanuki mercenário. Tá de sacanagem? Essa criança devia estar na escola, na moral, cadê o conselho tutelar? Devia era mandar prender estas mães desnaturadas. Mas continuando, a Ai vê uma estrela cadente e é claro que ao invés de fazer um pedido, como qualquer pessoa normal, ela diz que é um OVNI. Caraca, eu tô assistindo o Galinho Tiqueiro e nem sabia. E pra piorar, ela começa a encontrar um monte de garrafas na beira da praia com mensagens sobre plantar pinheiros em lugares específicos para um milagre acontecer no festival de inverno. O que é estranho ela pensar em obedecer a garrafa, mas beleza. Afinal, esse é o primeiro grande plot do anime. Porque por mais que seja um filme, ele me passou muito mais a vibe de estar assistindo um anime de vários episódios curtinhos, com histórias separadas, do que um único filme com um grande plot. Por exemplo, logo em seguida temos esses dois crianças aqui cavando buracos por toda a cidade, em busca de fósseis. O que não tem nada a ver com nada. E também eu posso estar enganado, mas eu não acho que seja assim que a busca por fósseis funcione. E nem acho que buracos desse tamanho afetem a estrutura de túneis subterrâneos. Porque esse maluco aparecer pra reclamar que essa escavação das crianças está afetando os túneis dele é sacanagem. Nisso aparece essa gatinha que esqueci de falar, mas em algum momento acabou virando amiga da Ai simplesmente porque sim. Será que é assim que a amizade de criança funciona? Disse oi e falou o nome pronto? Amigos. A gatinha, que eu acho que se chama Rock, posso estar enganado, diz já ter visto desses fósseis numa caverna. E do nada eles já estão num bote numa caverna gigante isolado em busca de fósseis. Rolê mais aleatório impossível. E nesse rolê eles caem de uma cachoeira, encontram um fóssil de dinossauro, tentam escalar o fóssil de dinossauro. A caverna começa a colapsar porque esse moleque pisou na pedra errada. Quase são enterrados vivos pela caverna. Apenas a entrada da caverna é convenientemente fechada assim que eles saem dela. E de noite já estão no festival de fogos de artifício como se nada tivesse acontecido. Na moral, cadê os pais dessas crianças? Aí no festival tem esse maluco que canta exatamente como se ele estivesse no jogo. Simplesmente hilário. Quem pensou nisso foi um gênio. No dia seguinte, ou no mês seguinte, não sei, a passagem de tempo aqui é meio estranha, embora acabo de reparar que no player o filme está dividido em estações do ano. Na estação seguinte, a Sally simplesmente vai embora sem falar nada pra Ai, porque segundo ela, se eu falasse eu ia começar a chorar e desistir de ir embora realizar o meu sonho. Desculpinha pra boi dormir, né? Porque passamos toda a parte do outono com a Ai depressiva, se perguntando por que a Sally foi embora. E só no final dessa parte temos uma carta da Sally se explicando pra Ai. Aí também tem esse maluco que só aparece pra comer e simplesmente desaparece. Bizarro. Beleza, começamos na primavera, fomos pro verão, passamos pelo outono e finalmente chegamos à última parte do filme, o inverno. Que no caso aqui eu acho que é Natal porque o Reset, essa topeira aí, tá colocando luzinhas em todos os pinheiros da cidade. E lembra da carta que pedia pra plantar pinheiros por toda a cidade? Então, essa criança de alguma forma conseguiu plantar sozinha as árvores em toda a cidade. E isso foi no final da primavera e início do verão. E as árvores já estão tudo gigantes. Lógica?
Não sei. Alguém sabe quanto tempo leva para um pinheiro ficar grande? Eu não sei, mas eu acho que leva mais do que apenas alguns meses. Aí vai no observatório da cidade falar sobre as garrafas que encontrou no decorrer do ano, sobre a estrela cadente que viu no céu, digo, o ET que viu no céu, e que de alguma forma ela relacionou as duas coisas, achando que o milagre no festival de inverno viria do ET. Mas vejam só, se não é um alienígena caindo do céu! Será que eu estava errado todo esse tempo e ETs realmente existem? Eles vão lá ver qual é que é da nave espacial, mas chegando lá, vejam só, era só o ET Bilu com penas. Esse protótipo de ET bicudo diz pra todo o pessoal que se reuniu ali que ele perdeu 5 peças da sua nave. Especificamente 5. Como é que ele sabe? Não sei. E disse que precisava de ajuda para recuperar as peças. O pessoal muito do bonzinho, que não suspeita em nada do Galizé alienígena, vai ajudar a procurar as peças. Mas o nosso grupinho que se formou ao decorrer do filme e você nem viu, disse que viu uma peça cair do céu bem aonde? É claro que na caverna do dinossauro. É claro que eles vão lá de novo, só que convenientemente a entrada da caverna está tampada por uma única pedra. Só uma pedra, mais nada. Lembrando que essa bagaça tinha desmoronado no verão. Eles tentam empurrar a pedra, mas não conseguem porque são muito fraquinhos, tá faltando feijão. Até que convenientemente a Sally surge do nada para ajudar a abrir a caverna. Isso porque ela é um elefante e elefantes são fortes. Nice! Onde é que você tava, mulher? Pelo menos pede desculpa por ter ido embora sem falar nada. Mas não, sem desculpas, eles só se abraçam e dizem que sentiram falta dela. Mas isso não é o que interessa. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O que interessa é que às 1 hora 10 minutos e 48 segundos de filme, este vagabundo quase me deu um infarto falando de trás do meu fone de ouvido. Pausa para se recuperar. Eles conseguem entrar na caverna, pegar o disco alienígena, voltar para a nave do bicudo de Varginha e olhem só, mas quem diria, eles encontraram 6 peças e não 5. Porque mais uma vez, olha só, mas quem diria, existem literais aliens nessa bagaça. Alienígenas. Eu achei que essa guria tava louca vendo estrela cadente no céu e pensando em aliens. Mas quem estava louco era eu? E não é que eu realmente estava assistindo Galinho Chicken Little? O céu está caindo, minha gente. O céu está caindo. Na moral, alguém aí sabe me dizer nos comentários se tem ET no jogo? Ou essa bagaça é só uma coisa do filme mesmo? O ZT recupera a peça, que aparentemente era um alien, não uma peça, e saem deixando uma imagem da Ai como agradecimento no céu. Que, sei lá por qual motivo, tá mais parecendo o Jureg do que qualquer outra coisa. Como é que eles conseguiram relacionar isso com a Ai? Por fim, pra acabar com tudo de uma vez, a gente vê o Galizé saindo na sua nave das Casas Bahia e vemos que ele que mandou as garrafas com as mensagens para os pinheiros da cidade serem plantados e formarem uma estrela quando colocassem os pisca-pisca. E esse foi o filme de Animal Crossing. O que mais eu posso dizer sobre esse filme é que ele com certeza foi um dos filmes já lançados. Filme bom? Não. Eu só assisti essa bagaça porque tinha personagem furry. E aqui eu acabei resumindo toda a história porque daqui a pouco essa bagaça some da internet. E também porque eu não acho nem um pouco seguro vocês pegarem o filme em PTBR onde eu peguei. Por mais que eu tenha deixado várias partes de fora para não ficar com um vídeo de meia hora. Ou seja, para quem quiser arriscar e ir atrás dessa bomba, ainda vai ter novidade para ver. Acabou sendo um vídeo diferente. Geralmente eu resumo só a parte do começo da história e faço umas análises da história para deixar o resto para vocês correrem atrás de conhecer. Mas aqui definitivamente não compensa você arriscar a integridade do seu PC ou da sua carteira para ir atrás dessa bagaça. Mas para quem chegou até aqui, por que não se inscreveram no canal e dar um like no vídeo para estar ajudando nós? E quer ajudar ainda mais o canal? Então tá aqui o meu Live Pix, onde tu pode fazer uma doação e deixar uma mensagenzinha. Em troca você recebe meu muito obrigado, que é o máximo que eu posso oferecer enquanto eu não atinjo uma meta para abrir o clube de membros do YouTube. E mais uma vez, para quem chegou até aqui, estarei deixando mais 2 vídeos de análise de animes de furro, ou quase isso, para vocês verem. É isso aí, valeu, falou e até a próxima.